O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje somos aqui, portanto, surpreendidos por essa palavra que nós ouvimos do Evangelho. Nosso Senhor, diante dessa situação em que encontra alguém, um exorcista, que expulsa os demônios, mas ele não faz parte do grupo dos seguidores de Cristo, mas ainda assim ele usa o nome de Nosso Senhor para expulsar esses demônios e, ao que parece, ele alcança uma certa eficácia. Soa também um pouco estranho essa exortação de Nosso Senhor, porque em Lucas ele vai dizer totalmente o oposto disso que nós ouvimos aqui. Ele vai dizer: quem não está comigo está contra mim. Afinal de contas, para quem é dirigida esta palavra? A palavra, a exortação de Cristo está sendo dirigida aos apóstolos, que queriam impedir o homem de expulsar os demônios só porque ele não estava no grupo dos 12. O que nós entendemos disso? Nós entendemos que esse homem, ele não está certo por não estar no grupo dos 12, por não ser seguidor de Cristo, por não ser seguidor do nome por meio do qual ele expulsa os demônios, ele está errado, evidentemente. Mas, em contrapartida, aquilo que ele produz, o efeito de sua obra, é algo bom. Vai dizer, Cristo ele veio e viveu fazendo o bem. Todo aquele que faz o bem não pode ser impedido pelo bem que faz. Deve ser, claro, interrogado, interditado pelo mal que fez, mas não pelo bem que a pessoa faz. O espanto dos apóstolos é este, ao que parece. Ele está expulsando demônios em teu nome, mas não anda conosco. No negócio, talvez não, o problema para os discípulos não é o fato dele estar distante de Cristo, mas é o fato dele estar fazendo um milagre lá. É o efeito que está preocupando eles. Não está preocupando na cabeça dos apóstolos aqui tanto o fato dele ser seguidor ou não. Parece que os apóstolos ignoram o verdadeiro estado de alma daquele exorcista, daquele homem que está expulsando os demônios. Porque se nós temos que ser igual a Deus, se nós somos chamados a ser igual ao nosso Pai que está nos céus, santo como Ele, Cristo, Ele, ao olhar para nós, ao olhar para o homem, compadecendo-se de nós, Ele enxerga aquela potencialidade que nós temos para as obras boas. Ele enxerga o interior da nossa alma e se preocupa, se alegra ou se entristece de acordo com o jeito que nós estamos interiormente. Cristo, ele vai, evidentemente, ele olha para esse homem, pelo fato desse homem não estar seguindo ele causa tristeza. Mas, em contrapartida, do fato do homem usar o seu nome para expulsar os demônios, causa no seu coração alegria. Ninguém deve ser interditado por pregar o bem, por fazer o bem. Deve ser interditado por aquilo que de mal, por aquilo que de falho, às vezes, a pessoa contém. O herege, a heresia, ela faz com que a pessoa escolha alguma coisa da doutrina toda católica ou dos ensinamentos de Cristo, guarde aquilo que lhe agrada e despreze aquilo que desagrade a ela. Isso não faz com que essa pessoa seja impedida de praticar o bem. Existem pessoas que, de fato, estão distantes da doutrina, mas elas praticam alguma coisa boa. Só que muita gente, muitas pessoas, no ímpeto de tentar corrigi-la, querem jogar a criança com a água da banheira com a criança junto. Não é assim que a coisa funciona. Por que Nosso Senhor não age assim? Nós já vimos isso. O homem, o ser humano, nós somos um bojo de potencialidades. Nós temos potência para sermos santos. Portanto, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, não determina a completude, toda a extensão de nossa vida. O pecado, o erro, não é coerente, não é condizente com aquilo que nós somos. Nós não somos o nosso pecado, nós não somos o nosso erro, nós não somos as nossas falhas. Nós somos aquilo que Deus sonhou para nós.
Nós somos santos em potência. Nós vivemos potencialmente já no céu. A glória é a nossa herança. A vida eterna é aquilo que foi prometido a nós. O erro, a falha, são tudo acidentes. São todos acidentes de percurso, coisas que existem para serem consertadas. Por que nós não devemos ir ali impedir o homem que expulsa demônios em nome de Cristo? Porque aquele homem, ele não está longe do alcance da sabedoria. A sabedoria ainda pode estar no seu encalço. Como nós ouvimos aqui na primeira leitura, retirado do livro do Eclesiástico, no versículo 18, aqui diz: no começo ela o acompanha, o homem que tem amor pela sabedoria, por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. Esse homem que ora, está longe de Cristo, não é discípulo de Cristo, mas expulsa demônios, esse homem pode ser um amante da sabedoria. E por mais que ele ainda não está junto de Cristo, a sabedoria divina pode estar iluminando ele naquele momento e pode estar enchendo o seu coração de temor e tremor, de dúvida com relação ao caminho que ele está seguindo. Sem dúvida alguma, a sabedoria de Deus está ali cutucando esse exorcista a ser coerente com o nome que ele usa para expulsar os demônios. Não só traga esse nome na sua boca, vai lá seguir ele também como os apóstolos fazem. A sabedoria nos acompanha por caminhos contrários. Quando nós estamos no erro, a sabedoria de Deus ela vai nos cutucar, ela vai acendendo na nossa cabeça uma lâmpada para nos alertar. É bom a gente colocar-se também, não é? Quando lemos, quando rezamos a Sagrada Escritura, no lugar dessas figuras que são, entre aspas, malditas. É bom a gente se colocar, por exemplo, no lugar desse homem que expulsa os demônios no nome de Cristo, mas não segue. Porque muitos de nós somos tentados a apenas trazer o nome de Nosso Senhor na boca, a querer fazer isso, aquilo. Fazemos até o bem, mas a gente não quer aceitar o nome dele por completo. A gente quer só ficar com o nome dele na boca, mas não quer trazer para o nosso coração. A gente quer só ouvir as coisas boas que ele tem para nos dizer, mas não queremos nos responsabilizar por nada. Não queremos mudar de vida, não queremos abrir mão, não queremos carregar a nossa própria cruz. Não queremos, de fato, renunciar a nós mesmos, seguir a ele. Nós queremos o nome de Cristo, aquilo que vem dele que é doce, e desprezamos o amargo, sendo que o amargo também nos ajuda, nos faz chegar ao céu. A cruz é a porta pela qual nós precisamos passar para chegar no reino dos céus, para obter a vida eterna. Aquele homem que expulsa demônios, ele é um possível santo. Algo semelhante aconteceu, me permito aqui usar esse exemplo, na vida do famoso cardeal Ratzinger, que depois se tornou Bento XVI. Ninguém sabe da vida dele. Há quem diga que Bento XVI é o cardeal Ratzinger, Foram dois, existiram dois cardeais Ratzinger, um jovem e um já mais velho bispo. O padre Ratzinger, estudante, professor de teologia, e o bispo, pastor e posteriormente presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. Quem não sabe quem que é o cardeal Ratzinger, Bento XVI, ele era tido como uma espécie de inquisidor. Era um gênio, um crânio, e no final de sua vida, sobretudo, tomou uma postura muito diferente da sua vida de quando ele era jovem. Bento XVI, que é o que vai condenar a teologia da libertação, alguns pontos da teologia da libertação, é o cardeal Ratzinger que vai começar a silenciar alguns teólogos por causa de algumas doutrinas erradas que eles estavam ensinando. Esse mesmo cardeal Ratzinger, quando ele era jovenzinho, lá finalzinho da década de 50, início da década de 60, quando ele era professor, ele teve à beira da heresia. O cardeal Ratzinger, ele era quase que o oposto daquilo que ele se torna depois de mais velho. Jovenzinho, ele tinha umas ideias muito progressistas, umas ideias muito para frente. O que aconteceu com o Bento XVI? Veja, ali existia alguma coisa, alguma sede, algo da sabedoria divina no coração daquele jovem estudante, que o impelia a buscar o quê? A verdade. Tanto é que ele vai escolher, quando ele se torna bispo, ele escolhe o lema, Cooperatoris Veritatis, cooperador da verdade, já indicando para nós que em tudo ele sempre buscou isso, buscou a verdade e foi, quase entra, não é? E isso não sou eu que estou dizendo, ele admite isso. Nos seus escritos, sobretudo no seu último testamento que ele deixa, ele vai fazer uma espécie de
confissão, dizer que ele caminhou por caminhos tortuosos, que ele cometeu muitos erros e há coisas que ele fez das quais ele se arrepende bastante. Ele esteve com o pé ali, na heresia, no erro, quase caminhou para fora da plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele fez? Depois que ele se torna bispo, na hora que ele ganha um povo para ele cuidar, bonito isso, na hora que os bispos, na hora que vão ser consagrados bispos, é pedido que o Espírito Supremo, o Espírito com toda a sua plenitude, baixe ali sobre aquele homem frágil, que está sendo ordenado bispo. E feliz aquele que deixa o Espírito agir no seu coração, na sua mente, na sua inteligência e na sua vontade. Bento XVI, quando ele vai tentar colocar em prática as suas ideias, parece que não dá certo. Então ele vê que aquilo que ele tinha de muito novo, de muita novidade, de muito progresso, de muito moderno, ele encontra muito obstáculo. Sedento ali de cuidado pela alma dos seus fiéis, ele então começa a mudar um pouco a sua cabeça. Até dizer que tudo aquilo que ele adotava, abraçou como se fosse novidade, como se fosse verdade, como se fosse suplantar tudo aquilo que foi determinado, tudo que foi pensado e dito no passado, ele vai descobrir que tudo aquilo era palha, tudo aquilo era fruto da imaginação, da mente, da suposição humana, não tinha substância, não era suficiente para alimentar um povo faminto, o povo que ele cuidou. Então ele se torna de um jovenzinho, quase um herege, quase um homem que estava assim, fora do grupo dos 12, se torna aquele que vai vigiar, que vai guardar, que vai custodiar a doutrina salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo e vai condenar as ideias modernas, progressistas, etc., que ele havia abraçado antes. Até que depois o Bento XVI, monge, que larga o papado, larga o governo e vai se tornar um velhozinho padre, enclausurado no mosteiro, rezando apenas pelo bem-estar da igreja. Ali já depositando toda a sua confiança em Deus, como se ali tivesse sido encontrado pela sabedoria, essa sabedoria a qual ele sempre havia buscado. Imagine só se Bento XVI tivesse sido retirado desse caminho, tivesse sido silenciado, tivesse sido de algum modo perdido, ele com toda aquela boa vontade. Nem todos, infelizmente, os jovens e os padres da época dele seguiam, tinham a mesma sede, tinham a mesma boa vontade, mas Bento XVI tinha a boa vontade, ele era bom, ele amava o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa que fez esse exorcista, ele fazia milagre em nome de Jesus, para depois falar mal dele. Ele não falou mal de Cristo, ele não denegriu a Cristo, ele não odiava a Cristo, ele não tinha reticências com relação a Cristo. Sinceramente queria servi-lo. Oxalá no nosso coração, por mais obscuro que esteja, por mais distante dele que nós estejamos, oxalá pudéssemos manter no nosso coração a chama viva do desejo de amá-lo, do desejo de servi-lo, do desejo de adorá-lo. É o que impede muita gente de voltar, inclusive, de se reerguer, de voltar a ter uma convivência com Cristo, de voltar à igreja, de se converter, de buscar uma vida de oração. É porque na cabeça delas, imagina-se elas que por estarem distantes de Cristo, por estarem distantes da igreja, não podem mais, são incapazes de rezar, são incapazes de serem ouvidas, nunca mais poderão amar a Deus. Tem gente que julga o seu relacionamento com Deus com base na sua conduta. Uma pessoa que é muito pecadora, se julga muito pecadora, se julga ter feito coisas atrozes, ela nunca vai admitir que seja possível para ela se aproximar de Deus, sendo que o próprio Deus, largamente, nas Sagradas Escrituras, vai dizer que não nos pune conforme as nossas faltas. Com essas e com outras palavras, ele não nos pune conforme as nossas faltas. Para que a ação da sabedoria funcione, surte efeito dentro de nós, precisamos nutrir no nosso coração ao menos o desejo de amar a Deus, o desejo de servir a Deus, ou sendo santo ou não. O que alimenta o pecador é isso. O que mantém o pecador no rumo certo é esse. O que mantém o pecador no lugar em que se encontra agradabilidade aos olhos de Deus é esse. O lugar daquele que deseja amar, que deseja servir, que deseja adorar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.